Olá, meus queridos e minhas queridas. Como eu falei na aula ao vivo, eu tinha preparado esse material que infelizmente deu uma travada no computador. Então, vou liberar para vocês, tá? Vamos lá, então. A aula sobre sais, a segunda parte que nós vimos hoje. Vamos falar de reações, formação dos sais, caráter dos sais e, por último, os exercícios. Então, como é que chamam-se as reações de obtenção dos sais? Neutralização total ou neutralização parcial, chamadas também de reação de salificação. A neutralização total é aquela que as quantidades de H+, ela é sempre igual à quantidade de OH-. Então, olha os dois exemplos que eu botei, NaOH mais HCl, um hidrogênio e uma hidroxila. Então, esse sal ele foi formado por neutralização total. Já o segundo exemplo, eu tenho 2 hidrogênios do ácido com uma hidroxila na base, por isso que eu botei o 2 na frente. Então, Na2SO4 foi formado pela neutralização total. Já a neutralização parcial, nós teremos sempre quantidades de hidrogênios diferentes de hidroxilas. Então, olha o primeiro exemplo. Eu tenho um H e 2 OHs. Eu não igualo essas quantidades, tá? Então, como é que fica? CaOHCl. No exemplo de baixo, eu tenho 2 hidrogênios e uma hidroxila, AgHSO4. Já expliquei bonitinho para vocês hoje na aula, para não ficar muito repetitivo, para não ficar muito longo. Tá? Os exemplos são os mesmos. Vamos falar agora da formação dos sais, né? A formação dos tipos de sais. Nós temos a formação dos sais neutros e dos sais duplos, que segue a mesma linha, dos hidrogenossais e hidroxissais, e por último a gente vai ver a nomenclatura desses sais. Então, um sal neutro e um sal duplo, eles vão ser sempre formados pela neutralização total. O primeiro exemplo que eu botei para vocês é a neutralização total formando um sal neutro, porque eu só tenho um cátion e um ânion. No segundo exemplo, eu tenho 2 ácidos e uma base. Então, eu terei 2 ânions e um cátion. Então, o CaBrCl é um sal duplo. O CaNO3,2 é um sal neutro. Ambos são formados por neutralização total. Já a neutralização parcial, ela vai formar os hidrogenossais e os hidroxissais. Então, mesma coisa. Se eu tiver pouco hidrogênio, eu vou ter hidroxila sobrando, eu vou ter um hidroxissal. Se eu tiver muito hidrogênio e pouco hidroxila, eu vou ter um hidrogênio sal, que é o NaHCO3. E como é que a gente dá nome para esses caras? Sempre de trás para frente. Cloreto básico de magnésio. Olha de trás para frente. Cloreto é o Cl. OH hidroxila. Magnésio, inox fixo. Outro nome que tem para ele, hidroxi. A gente começa pela hidroxila, cloreto de magnésio. O de baixo, NaHCO3. Carbonato, porque CO3 é carbonato, ácido de sódio. Eu, particularmente, não curto muito esse nome, exatamente para aquilo que eu falei no final da nossa aula. Você bota o termo ácido, já parte de um princípio que esse cara seja ácido. Não é bem assim. Ele sobrou ácido na neutralização. Mas esse cara daí, por exemplo, ele é usado para combater a afta. A afta é a acidez na boca. Excesso de acidez na boca, na mucosa, né? Então a gente joga um bicarbonato de sódio, que é esse cara que está aí para neutralizar. Então ele é um antiácido. Então outro nome que tem hidrogenocarbonato de sódio, parecido com o de cima lá, ó, hidroxicloreto de magnésio. E por último, ele é mais conhecido por esse nome, bicarbonato de sódio. Bicarbonato porque HCO3 é um íon, é um ânion chamado bicarbonato. Caráter era aquilo que a gente teve mais dúvidas na aula de hoje, né? Vamos justificar por que eu dou, como é que eu dou o caráter do meu sal. Eu tenho que ver a força do ácido e a força da base. Dependendo da força do ácido e da força da base, eu vou ter o caráter do meu sal. Um ácido forte com uma base fraca vai prevalecer sempre o forte. Então, o sal formado vai ter caráter ácido. Um ácido moderado com uma base fraca vai prevalecer o moderado, porque é mais forte do que o fraco. Então, o meu sal vai ter caráter ácido. Quando eu tiver uma base forte e um ácido moderado, o meu sal vai ter caráter básico. Quando eu tiver uma base forte e um ácido fraco, meu sal também vai ter caráter básico.
Quando a base for forte e o ácido forte, o caráter do meu sal é neutro. Aquilo que o Álvaro estava falando para vocês na aula hoje, pH neutro, pH 7. Se a base for fraca e o ácido fraco, a mesma coisa. E para finalizar, eu não botei para vocês, né? Tarefas pós-aula. A teoria, ela está no livro 1, no Connect, nas páginas 345 a 347, e tem todo o material postado no Classroom. E os exercícios estão na página, entre as páginas 350 e 358. É isso aí, minha gente. Obrigado pela aula, um beijo grande a todos. Tchau, tchau.